Vamos falar de uma relação muito legal agora, que na verdade deveria ser muito simples, mas muitas vezes é extremamente complexa. A gente vai entender um pouquinho mais sobre ela agora. Estou recebendo Josafá Moraes, que é terapeuta e constelador familiar. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Prazer te receber, viu? Muito obrigado. Que é justamente a relação com o pai. Aproveitando o gancho que o Dia dos Pais está chegando, né? Muitas pessoas até gostariam de comemorar com eles, mas estão distantes, estão separados, e seria interessante que a gente soubesse, mesmo estando longe ou estando até em outro plano, da gente saber a importância de venerar essa figura tão importante na vida da gente, né? Como saber, como é que a gente consegue mensurar a figura de um pai, a importância da figura de um pai na vida de uma pessoa? Olha, eu trabalho com as constelações já há algum tempo e eu acredito que a força que vem do pai é fundamental. Quando uma pessoa não se apropria, não pega, não toma a força que vem do pai, ela perde muito na vida. Por exemplo, muitas pessoas querem ter sucesso profissional. Não se pode ter sucesso profissional sem a força do pai. É mesmo? Não, de forma alguma. De forma alguma. Quer dizer, a ligação com o pai vem a resiliência, vem a força para você vencer, para você cair e levantar. Quem fica só no universo da mãe fica muito sentimental, fica muito no universo do sim. Tá. O universo do pai é o universo de embate, de força, de vencimento, de vitória. Então, nas constelações, nós entendemos que a força do pai é fundamental. E nessa semana que a gente está se preparando para celebrar o Dia dos Pais, é fundamental que as pessoas entendam o quanto que o pai é importante para a felicidade da vida. Tá. Mas existem pessoas que nasceram ou que foram criadas sem pais, nunca tiveram essa figura de pai na vida delas. É uma lacuna a ser preenchida? A mãe, de alguma forma, consegue compensar esse lado tão importante que você está dizendo? Que Olha, tem? nós enxergamos da seguinte forma: todo mundo nasce porque tem pai e mãe. Claro, sem dúvida. Isso é uma prerrogativa. Mesmo se o pai se ausentou por algum motivo, se ele morreu, se ele teve que se separar, se ele teve que ir embora, o pai continua dentro de nós. Então essa força do pai, ela é uma força mais do que uma presença, uma convivência que é fundamental, é bonito quando você tem uma convivência com seu pai, uma convivência real e harmoniosa. Mas o pai está dentro de nós, dentro de nós. Esse estar dentro de nós significa eu preciso me harmonizar com essa força interior do pai que está em mim. Quando isso acontece, aí a vida se torna bela, bonita e a vida se torna grandiosa. E o trabalho da constelação familiar, então, ele tem essa importância na vida das pessoas quando justamente vai buscar, por mais que essa convivência não tenha acontecido, ajuda essa pessoa a encontrar essa força do pai. A constelação familiar, vamos supor que aqui esses bonecos representam um sistema, uma família de uma pessoa. E este aqui é o pai de uma pessoa aqui. Esse pai está abandonado, excluído. Quando esse pai está excluído, significa nós não contamos com a força deste pai. Por que não contamos? Porque julgamos esse pai. Por quê? Porque ele era alcoólatra? Porque ele batia na mamãe, porque ele fazia coisas erradas. Julgamentos e julgamentos afastam e deixam esse pai afastado aqui. O que é que a constelação faz a gente enxergar? Que eu preciso trazer de volta o pai para o lugar dele, sem julgamento, mas com amor. Porque onde tem julgamento não tem amor. Aí você não está dizendo fisicamente. Você está trazendo como se fosse a energia desse pai, incluindo ele no seio familiar. O primeiro movimento é sempre um movimento de amor que está no seu coração. Depois pode ser um movimento físico. E isso é um movimento fortíssimo de perdão, né? De reconciliação. Olha, tem um caso muito interessante, uma mulher, eu constelei uma mulher que ela não tinha sucesso nenhum no relacionamento amoroso. E ela não tinha nenhuma relação com o pai. Quando ela fez as constelações, ela descobriu que no momento que ela resgatasse o pai, ela ia ter sucesso amoroso com os homens. E aí, qual foi a dica que brotou das constelações? Vá ao encontro do seu pai. Aceite o seu pai sem julgamento. Ame o seu pai. E quando isso acontecer, tudo será resolvido. O que é que ela fez? A mãe dela tinha sido uma enfermeira
e o pai era um estudante de medicina. Os dois tiveram um relacionamento, a mãe ficou grávida, o pai foi embora sem saber que a mãe estava grávida. Não teve como assumir. Depois de 30 anos, a mãe contou para ela a história verdadeira. Ela foi até o consultório do pai como uma cliente, bateu na porta e falou, eu quero uma consulta. Quando ela chegou lá, ela falou, eu sou sua filha. E o pai tomou o maior choque, porque o pai também não sabia que tinha uma filha. Sim. E aí o que acontece? Eles se reencontraram, foram criando novamente uma história que tinha sido esquecida, que tinha sido rompida. Hoje esta mulher, ela está casada, já tem 2 filhos. Ela conseguiu resolver a questão do relacionamento amoroso dela com os homens quando ela resolveu com o pai. Então a relação com o pai para as mulheres também é um portal para que você se relacione bem com os homens. Sim. Quando uma mulher não se relaciona bem com o pai, ela vai ter dificuldade com os homens. Então precisa mexer nessas áreas, não adianta só abafar a cicatriz, precisa realmente mexer. Não, abafar não resolve. Abafar não resolve porque isso vai vir à tona a qualquer momento. É preciso olhar com realidade. Em alguma área da vida ela aparece. Né? Ela aparece principalmente a relação com o pai. No relacionamento, ela aparece na relação com o dinheiro também. É mesmo? Muitas pessoas me procuram. Não só para as mulheres, mas para os homens. Para os homens também. Você vê, por exemplo, uma mulher que ela é filhinha do papai, que ela é amiga do pai, que tudo para ela é o pai. Quando ela tem dentro dela uma característica masculina muito forte, ela tem facilidade com o dinheiro e com o emprego. Não falta dinheiro para ela. Então você veja que a relação com o pai tem a ver com prosperidade, tem a ver com você poder sustentar a sua história, sustentar. Quem não tem o pai fica de galho em galho. Hoje é professor, amanhã é médico, amanhã é advogado, vai trocando, não sabe o que quer. Quem tem o pai firma e vai adiante. Então o pai é a firmeza. Mas o contrário também pode acontecer, desse pai mesmo sendo presente, não ser um pai muito cuidadoso com a autoestima dessas pessoas, desses filhos, e em vez de ajudar a alavancar, a levantar a prosperidade, ajuda a fazer com que essas feridas fiquem para serem curadas também na fase adulta. Nós partimos de um princípio na constelação que o pai, ele dá a nós a vida, o pai e a mãe. Isso já é suficiente. O pai precisa dar mais alguma coisa além da vida. Viver já é bom demais, né? Viver já é bom demais. O pai e a mãe nos dão a vida. O pai e a mãe, não só a mãe. Não existe uma super mãe nem um super pai. Existem os dois aqui. Não é? Nós podemos dizer, esse encontro maravilhoso do homem e da mulher, do pai e da mãe, nos geram, e isso basta para que a gente possa viver. Então, agora no Dia dos Pais, é muito interessante a gente se reconciliar com essa força do nosso pai, quer ele esteja vivo ou morto, porque o pai nunca morre, ele está dentro de nós. Então tem muitas pessoas que podem estar assistindo e falar, mas meu pai já morreu. É o caso de muita, o meu inclusive. Mas ele está em você. O pai e a mãe permanecem dentro de nós e nós podemos entrar em comunhão com eles em qualquer momento. Então, quando nós chegamos agora para celebrar o Dia dos Pais, é preciso olhar de uma forma diferente para o pai. Quem cobra o pai, quem cobra a mãe, cobra a vida e não tem nada. Mas quem agradece, quem se alegra, avança na vida. É muito importante essas pazes que a gente deve fazer com os nossos antepassados, né? Independente de que tipo de figura eles representaram na nossa vida. É vital. É vital que a gente esteja em paz com o nosso sistema, sem ninguém excluído. Isso aqui é um sistema, onde tem o pai, a mãe, os avós, os tios, todos fazem parte, cada um da sua forma. Eu não preciso mudar ninguém, meu pai não precisa ser do jeito que eu quero. Muitas brigas acontecem porque a gente quer um pai do nosso jeito. E o pai é do jeito que ele é. Foi assim que deu certo. Foi assim que deu certo. Quando eu critico meu pai, ao invés de eu prosperar, eu paro, eu fico estagnado. Então eu queria que as pessoas entendessem isso, que essa relação com o pai é fundamental para que você, por exemplo, tenha saúde. O que isso tem a ver? Por exemplo, quem tem o pai tem mais força diante da dor. Quando você está sofrendo alguma dor, você está fazendo algum tratamento, pessoas que estão fazendo um tratamento, que estão passando por um momento de dor física mesmo, enfermidade, quando elas estão ligadas ao pai, elas se tornam mais resilientes, mais fortes à dor.
Você falou da crítica, né? Muitas vezes a crítica vem justamente de uma característica que a gente enxerga naquela pessoa e quer abafar em nós mesmos, né? Sim. Muitas vezes a gente olha naquela pessoa e enxerga uma coisa que a gente não quer enxergar na gente, mas está ali, né? Nós falamos o seguinte, a criança, quando você é criança, o seu pai é o pai ideal e a mãe é a mãe ideal. Você chega, você abraça, você senta no colo, você fica bem com seu pai e sua mãe. Quando chega a adolescência, a gente começa as críticas. Aí a gente não quer mais aquele pai, a gente tem vergonha, a gente quer um pai de outra forma, do nosso jeito. Aí começa o afastamento por toda a vida. Então, quer dizer, esse afastamento significa afastamento da vida, afastamento dos recursos. Quem se afasta dos pais, do pai e da mãe, se afasta da vida. E você pode estar perguntando o seguinte, mas eu honro muito a minha mãe, mas eu sou meio afastado do meu pai. Isso não resolve. Honrar a mãe é 50%. Mas a gente não quer viver com 50%, a gente quer 100%. A gente não quer a metade, a gente quer o todo. A gente não quer meia vida. Não é meia vida. Então, quer dizer, você não quer só um braço, você quer dois braços, um do papai, outro da mamãe. Você não quer duas pernas, você não quer uma perna só, quer duas. Uma do papai, outra da mamãe. Então, quer dizer, ter o pai e a mãe significa ter tudo. Na sua visão, a vida sem pai é mais fácil ou mais difícil? Dificílima. Difícil, né? Sem pai, eu falo isso por experiência própria. Eu descobri as constelações para descobrir o meu pai. Não é porque... Você cresceu sem o seu pai? Não, eu fazia críticas ao meu pai. Eu dizia que meu pai não era um bom pai. Eu acreditava naquilo que minha mãe dizia. Minha mãe brigava com ele, eu queria defender minha mãe. E eu achava que a nossa vida, se meu pai não tivesse presente, seria a melhor vida de todas. E só depois, com as constelações, eu pude ver que eu estava errado e não meu pai. Eu que precisava me alinhar. Era eu que não amava e não meu pai. E eu precisava voltar para o meu pai. Voltando para o meu pai, eu aprendo a ser homem. Voltando a meu pai, eu aprendo a ter sucesso. Voltando para meu pai, eu aprendo a seguir na vida. E eu preciso seguir na vida. E eu aprendi isso aqui, com as constelações. E como ser um bom pai, na sua visão? Sendo um bom filho. Sendo um bom filho. Nas constelações familiares acontece constantemente, as pessoas veem, eu tenho um problema com o meu filho não me respeita. E aí qual é a questão? Você precisa resolver com o seu pai. Quando eu amo o meu pai, quando eu sei respeitar o meu pai, os meus filhos me respeitam. É uma cadeia. Então, para ser um bom pai, não basta fazer tudo que o filho quer, não basta colocar o filho na escola, não basta colocar no inglês, não basta pagar as contas. Para ser um bom pai, precisa ser um bom filho. Então, seja um bom filho e, consequentemente, o seu filho vai sentir, vai perceber isso naturalmente e vai reconhecer você como um pai. E no futuro a gente não vai precisar querer curar feridas de arrependimento, né? De situações que você, de repente, deixou de fazer ou fez e queria ter feito diferente, quando o seu pai não estiver mais aqui, né? Então é o momento exato de reconciliar todas as coisas. Talvez olhar para o pai seja uma das coisas mais difíceis para muitas pessoas, porque é a hora de você enfrentar a vida. Com o pai não tem colo, com o pai o negócio é direto, é olho no olho, é sim ou não. O pai é aquele que bota você para levantar, que não quer você deitado. E tem pessoas que querem ficar deitadas, melancólicas, tem pessoas que querem só o sim. O universo do pai é o universo do enfrentamento. Levanta, vai, faz, você é capaz. Esse é o universo do pai. E é disso que nós precisamos. O universo da mãe é muito manhoso. O universo do pai é de enfrentamento. Da mãe com certeza tem muito mais acolhimento, né? Então acredito que não dá pra gente colocar numa balança e dizer que um universo é mais importante que o outro. Os dois são importantes. São situações complementares, né? Os dois são importantes. Mas é muito interessante a gente falar da importância do pai e dessa coisa da conciliação, até porque algumas pessoas têm situações de vida muito mais difíceis de mexer e de serem perdoadas, cicatrizes muito mais profundas do que outras, né? Muitas vezes um pai ausente pode ter sido menos difícil para aquela pessoa do que um pai que deixou ali uma marca, uma cicatriz de abuso, de situação de violência dentro de casa. Para essas pessoas o trabalho, imagino que é muito mais difícil interno, né? Sim, sim. Para pessoas que tiveram dificuldades, elas precisam olhar novamente sobre outro ângulo. Se a gente for olhar apenas os defeitos do pai, a gente não vai se reconciliar nunca.
Depois que a gente faz um programa como esse, muitas pessoas falam, nossa, mas meu pai abusou de mim, meu pai fazia isso. As pessoas vão comentar isso no Instagram, em vários locais, vão comentar isso. Porque deve ser difícil demais para elas, É difícil, mas não é impossível. Eu diria, é uma questão de escolha. Ou você se reconcilia com o seu pai, ou você vai passar faltando um monte de coisa em sua vida. Então é preciso reconciliar com o pai de uma vez por todas. Tá. Tem um exercício que você trouxe pra gente que eu achei interessantíssimo, até porque, como eu falei, é o meu caso, a gente consegue fazer até com os pais que já não estão mais aqui, que já não estão mais nesse plano, né? Sim. E é um exercício de reconciliação. Quando nós fazemos as constelações familiares, no final da constelação, que é um processo muito bonito, na constelação não fala só de pai, fala sobre qualquer tema, mas quando a gente fala de pai, a gente termina sempre fazendo com que o cliente se reconcilie com o pai. Essa reconciliação é o caminho de unidade, de aceitação, de acolhimento e de paz para aquela pessoa e para toda a família. Vamos fazer? Vamos fazer. Você repete comigo então? Claro. Então tá bom. Ó, se você quiser, na câmera 3 para você ali. Muito bem, eu vou fazer e você repete. Eu tenho aqui para mim na 2, tá ótimo. Bom. Tá bom, então aí quem tá em casa pode fazer com o seu pai. Se seu pai já morreu, você pode fazer com o seu pai, no seu coração. Ou o ideal, quando o seu pai está vivo, que você vá até o seu pai e fale de coração. Eu vou fazer, você repete. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Querido papai. Querido papai, muito obrigado por tudo. Muito obrigada por tudo. Você é o pai que eu preciso. Você é o pai que eu preciso. Sem mudar nada. Sem mudar nada. Você escolheu a mãe certa para mim. Você escolheu a mãe certa para mim. Meu querido papai. Meu querido papai. Eu lamento. Eu lamento. Todas as vezes que eu critiquei. Todas as vezes que eu critiquei. Que eu julguei. Que eu julguei. Eu estava completamente errada. Eu estava completamente errada. E fora do meu lugar. Fora do meu lugar. Agora eu olho para o Senhor com amor. Agora eu olho para o Senhor com amor. E com respeito. E com respeito. E eu me alegro. E eu me alegro. Porque o Senhor é meu pai. Porque o Senhor é meu pai. O melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo. E a partir de agora. E a partir de agora. Eu tomo o Senhor com muito amor no meu coração. Eu tomo o Senhor com muito amor no meu coração. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Com amor. Com amor. O Senhor me abençoa. O Senhor me abençoa. É muito difícil não se emocionar, né? Com o pai a gente avança. Muito. Que lindo isso. Muito. É muito difícil não se emocionar mesmo, porque meu pai já não está com a gente há 12 anos, então é uma saudade muito grande, né? E a gente sempre tem situações em que ficaram coisas para falar, e por mais que a gente fale, que a gente crie uma conexão, o estar aqui, né, é outra coisa, né? Imagino que as pessoas que não têm mais os pais hoje vão passar esse Dia dos Pais com saudade também, sentem a mesma coisa. É diferente, mas é um trabalho importantíssimo, importantíssimo, de veneração dos antepassados. Eles estão conosco dentro de nós. Enquanto os filhos permanecem vivos, pais permanecem vivos dentro dos filhos. Que trabalho lindo, que trabalho lindo. Muito bem. Olha, gostei demais. Então esse texto, mesmo quem estiver longe no domingo, quem está em outra cidade, em outro país, você recomenda que as pessoas façam o quê? Liguem? Faça pelo WhatsApp, manda faça áudio. por telefone, faça por áudio. Se o pai morreu, faça no seu coração, faça numa igreja, reverencie o seu pai. Todos nós temos pai. Ninguém nasceu sem pai. Ninguém tem só mãe. Mesmo se você não conheceu, foi adotado num hospital, não sabe quem foi seu pai, você tem um pai. Pode ser um pai desconhecido, pode ser que seu pai seja um pai não amado. Mas agora, se você realmente quer ficar inteiro, deixe tudo para trás, as críticas, deixe a razão para trás e busque se unir ao seu pai. Isso tem um poder de transformação incrível sobre a vida de todas as pessoas. Então, por mais difícil que aquela pessoa sinta, por mais dificuldade que ela sinta em fazer isso, por essas situações que a gente já citou aqui, é importante que ela comece devagar nesse exercício e de repente pode ser que ela sinta até uma paz interior nas próximas vezes que fizer, porque imagino que uma pessoa que tem uma história difícil com o pai, trazer o pai
que seja um pai imaginário na frente e falar com ele, é uma dificuldade muito grande. Sim, né? aí tem que ir alimentando no coração. Você... Mas uma coisa muito interessante, você não precisa fazer o que você quer. Porque o que você quer é fácil. Você precisa fazer o que você precisa. Quer ou precisa? Tá. Talvez você não queira falar com seu pai, mas você precisa. Você sabe que você tem que quebrar essa barreira. Talvez o seu pai seja um pouco fechado, um pouco grosso, mas a vida dele foi mais difícil do que a sua. A vida do pai da gente é muito mais difícil do que a nossa. É se colocar no lugar do outro, né? Pois é. Então, não é questão de querer, é questão de precisar. Nós precisamos nos encontrar com harmonia, com luz, com o pai e com a mãe dentro de nós. Legal, gente. Gostei muito. Interessantíssimo. Esse trabalho de constelação é riquíssimo, né? E a gente consegue... O foco está sendo o pai nesse momento, né? Nessa conversa, mas é um trabalho em que a gente consegue englobar todas as figuras da família, né? Independente. Sim, podemos falar do pai, da mãe, dos irmãos, da empresa, do dinheiro, podemos falar da vida sexual, da vida econômica, podemos falar de tudo nas constelações. Hoje falamos de pai porque no próximo domingo é Dia dos Pais e, como eu falei, falar de pai significa resolver pelo menos 50% da vida. Isso é bastante, né? Se você está encalhado aí na vida, se não sabe o que fazer, se não está tendo sucesso, com certeza uma dose de pai vai ser um empurrão para um grande sucesso em sua vida. Ah, é fantástico, gente, fantástico. Façam que é muito poderoso, porque é uma coisa de dentro para fora, né? E o que a gente consegue curar de dentro para fora está resolvido. Muito não é? bem, muito bem. Bom. Deixa eu agradecer então Justafá Moraes, que esteve com a gente hoje. Que papo rico, gente. Coloque em prática, você vai ver como é transformador. E pode acessar o site para conhecer mais o trabalho dele também. Josafá Moraes, josafamorais.com.br. Pode seguir no Instagram também. Josafá Moraes. .com.br também no Instagram. Será que tá certo? Tá certo. Então é @josafamorais.com.br. Isso. Tá certo. E tem também o WhatsApp 19 99392 1647. Isso. 99392 1647, 19 na frente, que é de Campinas. Para quem eu atendo em Campinas, faço workshops, faço atendimentos em Campinas. Faço formação também, sou formador de pessoas que querem se tornar consteladoras. Então, através desse WhatsApp, elas podem entrar em contato conosco. Ah, legal demais. Obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado. Até uma próxima, viu? Até mais. Que papo ótimo, gente. Muito bom.